Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Seu Direito em Análise, com a condução da jornalista Juliette Manfrim. Olá, para você que nos acompanha no Seu Direito em Análise dessa semana. Hoje o nosso bate-papo com o Dr. Márcio Berti, ele também é procurador jurídico da ANACRIM, Associação Nacional da Advocacia Criminal, e nós vamos falar de uma ADPF que foi protocolada no Supremo Tribunal Federal no início desse ano pela ANACRIM, pela entidade. Nós vamos falar da importância dela para o cumprimento, para a real condição daquele que responde a um processo criminal e como que isso pode impactar na vida, principalmente nos desdobramentos da justiça penal. Doutor, seja bem-vindo ao Seu Direito em Análise. Eu que agradeço estar aqui mais uma vez, Juliette. É sempre um prazer poder discutir esses temas importantes para esclarecimento de todos, né, que nos acompanham, porque de fato é uma ação que vai impactar em toda, não apenas na comunidade jurídica, mas na sociedade como um todo. Bom, vamos começar pela própria nomenclatura, porque não é necessariamente de fácil compreensão, e o nosso objetivo é também simplificar essa linguagem jurídica para que as pessoas possam nos entender nesse processo. O que é uma ADPF? Então vamos lá. Uma das atribuições do Supremo Tribunal Federal, talvez a mais importante, é a atribuição do controle concentrado de constitucionalidade. Então, cabe ao Supremo Tribunal Federal declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de algum ato normativo. Nós temos algumas ações que servem para que o STF possa fazer esse controle. Então nós temos a ADI, que é a ação direta de constitucionalidade, a ADC, que é a ação declaratória de constitucionalidade, e a ADPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que foi a que nós entramos. A ADI, a DIN, ela tem a ADI por omissão, enfim, algumas subespécies, vamos dizer assim, mas não cabe aqui a gente falar. Basicamente são essas as ações de controle que a gente chama. Né? E por que entramos com a ADPF? Porque o artigo que nós estamos questionando é um artigo anterior à Constituição de 88. Entendi. Entendeu? Então nós entramos com a arguição de descumprimento de preceito fundamental, para que o Supremo declare a inconstitucionalidade desse artigo em face da sua não recepção pela Constituição. Se esse artigo fosse posterior, aí a ação seria ação declaratória de inconstitucionalidade, ou, a depender do caso, ação declaratória de constitucionalidade. Só para o nosso telespectador entender, quando teve aquele movimento sobre a prisão em segunda instância. Sim, que foi muito discutido. Nós tivemos aquela decisão no habeas corpus, de relatoria do ministro Teori Zavascki, enfim. Para acabar com aquele entendimento, vamos dizer assim, para acabar com aquele entendimento, foram propostas 3 ações declaratórias de constitucionalidade em face do artigo 283 do Código de Processo Penal. Vamos dizer assim, são instrumentos jurídicos diferentes, mas que acabam direcionando, vamos dizer assim, para um mesmo caminho, que é a declaração ou não de constitucionalidade de determinado ato normativo. E quais são esses 3? A gente poderia descrever? A ADI, a ADC e a ADPF. Perfeito. No caso específico dessa ADPF que foi protocolada pela ANACRIM no início desse ano, a 1122, certo? Isso. No que impacta, no que muda e o que ocorre hoje que o pedido pede para que não ocorra mais? Bom, eu vou ter que fazer um breve retrospecto histórico aqui para que as pessoas possam entender. Nós temos um Código de Processo Penal que é de 1941. Antiguíssimo. Inclusive ele é um decreto, porque ele foi decretado pelo presidente Getúlio Vargas, porque na época o Congresso Nacional estava fechado. Então, todos sabem que o Estado Novo foi um período ditatorial. Talvez tão duro quanto aqueles que nós tivemos lá a partir de 64. Também com o fechamento do Congresso Nacional, enfim. O Estado Novo era um Estado repressivo. A base do nosso Código de Processo Penal, ele tem uma base inquisitorial e fascista, vamos dizer assim, porque ele é praticamente ele tem uma inspiração muito forte no Código Rocco, que é o Código do Alfredo Rocco, que era o ministro da Justiça Mussolini, que é o Código de Processo Penal de 1930 na Itália, enfim.
uma legislação muito dura, uma legislação que foi decretada pelo Getúlio Vargas sob a vigência da Constituição de 37, que é tida como uma das constituições mais autoritárias que nós já tivemos, né? A gente chama de Constituição Polaca, porque ela tem uma inspiração na Constituição Polonesa, que era muito rígida também, enfim. E com a Constituição de 88, o parlamento brasileiro, vamos dizer assim, quis virar a página da nossa história, vamos dizer assim, porque a nossa história ela sempre foi marcada pelo autoritarismo, pelos golpes, né? Então a Primeira República foi através de um golpe em 1889, aí nós tivemos o golpe do Getúlio em 1930, daí em 34 ele deu o golpe do golpe, e foi até, enfim, aí em 64 vem a Constituição de 88, que é uma Constituição democrática, garantista, pensa no social, e aí se estabeleceu uma incompatibilidade, vamos dizer assim, entre o Código de Processo Penal e a Constituição. Então a Constituição já tem mais de 35 anos, mas a gente luta até hoje para implementá-la. E é difícil as pessoas entenderem que eu preciso fazer uma leitura constitucional do Código de Processo Penal. Ainda que eu não... por quê? Porque dentro dele eu ainda tenho resquícios, vamos dizer assim, eu ainda tenho herança, né, desse período nefasto da nossa sociedade, né, da nossa política, enfim. Uma dessas heranças é o artigo 385. E para a gente falar no artigo 385 e por que ele é incompatível com a Constituição, com a Constituição de 88, como eu disse, ela é uma Constituição democrática, garantista, estabelece um sistema acusatório para o processo penal, e aqui é o ponto, porque o Código vem fundamentado num sistema inquisitório, e a Constituição prevê um sistema acusatório. Então, desde sempre nós tivemos essa incompatibilidade do Código, né? E com o pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, foi inserido no Código de Processo Penal o artigo 3A, que diz que o sistema é acusatório. Muito embora não precisasse, mas agora está lá expresso. E no julgamento das ADIs que questionavam o juiz das garantias, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do artigo 3A do Código de Processo Penal, que diz que o sistema é acusatório. Portanto, aqui é o ponto. Nós não temos mais dúvida que o sistema processual penal brasileiro é o acusatório. E o que significa isso? Significa que é um processo em que as atribuições de todos aqueles que participam, né, do processo estão bem definidas. Então nós temos a acusação, que acusa, a defesa, né, que vai fazer o contraponto à acusação, e o juiz julga, ponto. O juiz julga. Né? Porque hoje ainda nós temos a possibilidade do juiz produzir prova, né, do juiz ter gestão sobre a prova. Isso tudo é uma característica, uma marca de um sistema inquisitorial. E a gente viu muito disso no passado bem recente. Exatamente, e parece que a gente não aprende, né? Talvez não com os próprios erros. Pois é. E o artigo 385 tem uma disposição, ele diz o seguinte, que mesmo quando o Ministério Público pede a absolvição de um réu, o juiz pode condenar. Para nós, esse dispositivo fere o sistema acusatório. Por quê? Porque o órgão do Ministério Público é o titular da ação penal de iniciativa pública. Quase todos os crimes se processam por ação penal de iniciativa pública, né? Pelo menos os mais graves, enfim. Porque na ação penal privada, isso passa meio que à margem, vamos dizer assim. Para nós, isso fere o sistema acusatório. Porque se o titular da ação penal... Que investigou, que exerceu uma pretensão, né, acusatória, né, uma pretensão punitiva, e depois, durante a pretensão acusatória, lá no final do processo, nas alegações finais, se deu conta, por exemplo, que não conseguiu produzir prova de que o réu é culpado. Ou durante o processo, durante a instrução, ficou comprovado que o réu não concorreu para o cometimento daquele crime. Daí o próprio Ministério Público, que é um órgão do Estado, que representa a sociedade, pede a absolvição. A defesa concorda. O que resta para o juiz julgar? Esvaziou, né, vamos dizer assim. Então, para nós, essa possibilidade do juiz condenar, mesmo quando o Ministério Público pede a absolvição, é uma afronta ao sistema acusatório. É um artigo que está intimamente vinculado e que só serve ao sistema inquisitório. Daí porque nós interpusemos a
a DPF perante o Supremo Tribunal Federal. Porque já que no julgamento das ADIs do juiz das garantias, o próprio Supremo declarou a constitucionalidade do artigo 3A do CPP e sendo incontroverso que a Constituição da República prevê o sistema acusatório, nós não podemos mais conviver com heranças autoritárias de um sistema inquisitório dentro de um sistema acusatório. São processos antagônicos, que acabam sendo antagônicos? Eles antagonizam entre si? No sistema, sim. Né? A gente tem o velho convivendo com o novo. Uhum. Nós precisamos, de fato, de uma reforma processual penal, né, que reveja, vamos dizer assim, o Código como um todo. São quase 80 anos. A gente teve durante esse... Já passou, hoje nós temos já... Ele é de 41, 82 anos. Pois é. Vai fazer 82 anos. Pois é. Não, já fez, né? Nós estamos em 2024, né? Já está bem aposentadinho, então, né? Durante esse período nós tivemos reformas pontuais, a maior delas foi em 2008, nós mudamos alguns procedimentos, enfim. Mas nós não tivemos uma reforma geral do Código, né? E o grande problema no Brasil é que a gente precisa mudar a mentalidade. O problema é que a mentalidade é inquisitória. Esse é o grande problema. O Lênin Streck eu sempre digo isso, né? Porque o Lênin ele é muito feliz nessa afirmação dele. Ele diz que no Brasil nós mudamos as leis para que as coisas continuem sendo como sempre foram. Exato. É como se não adiantasse nada a gente mudar a lei, né? Exatamente. Então, por quê? Porque se a gente não virar a chave da mentalidade, da cultura, a gente não vai conseguir avançar. Pode ser que nesse processo de interpretação, e por isso inclusive eu acho importante que a gente traga esse tipo de debate para a sociedade, pode ser dizer, mas aí vocês vão beneficiar bandido. Esse tipo de mudança é para beneficiar bandido. E muito se falava também, porque direitos humanos é só para defender bandido, porque direitos humanos... A gente observou a partir do dia 8 de janeiro do ano passado, até uma mudança na postura do discurso sobre a questão de direitos humanos, clamando por direitos humanos em algumas circunstâncias. Essa mudança, ela traz mais humanização para o processo? Não tenho dúvida disso. Ela torna o processo penal mais democrático e justo. As pessoas precisam entender o seguinte, esse discurso, né, de que vai flexibilizar, isso vai favorecer o crime, vai aumentar a criminalidade, é uma balela. Primeiro que você não combate crime e violência e corrupção com a legislação. Eu sempre digo para meus alunos, o direito penal é que nem aquele zagueiro que chega atrasado depois que o gol foi feito. Exatamente. Porque é um instrumento que vai sair da sua abstração depois que o crime é cometido. Então, sabe, a gente tem que pensar na implementação de políticas públicas que realmente garantam à sociedade, né, um modo de vida mais digno, menos desigual, com mais oportunidades. Né? Porque se as pessoas tiverem emprego, se as pessoas tiverem uma boa renda, se as pessoas tiverem acesso à saúde, educação, aí nós vamos poder falar em diminuição de violência, criminalidade, corrupção. Né? Não é criando mais leis, não é aumentando a pena dos crimes que nós já temos, criando mais tipos penais que nós vamos resolver o problema da criminalidade, da violência e da corrupção no país. Eu sempre trago o exemplo dos crimes contra as mulheres. Então nós temos a Lei Maria da Penha, que é de 2006, ou 3? É 6. 6, Nós temos a qualificadora do feminicídio, que é de 2015. Minha pergunta é, a violência contra a mulher diminuiu a partir da criação dessas legislações? Muito pelo contrário, aumentou. Ou seja... Ou pelo menos a gente tem mais visibilidade sobre. Mas veja que é uma questão de cultura. As pessoas precisam entender que o Brasil é um país patriarcal, é um país, infelizmente, em muitos lugares, nos rincões, é um país ainda muito machista, a mulher ainda é muito submetida à violência, enfim. É uma questão de cultura, é uma questão de educação, que não vai se resolver com o direito penal. Isso é como um todo. E as pessoas precisam entender, como você disse, que pau que bate em Chico, bate em Francisco. Quando a gente fala na mudança, em avançar num sistema acusatório, em tornar o processo penal mais democrático, mais garantista, nós não estamos fazendo isso para beneficiar o isso é uma visão completamente distorcida
né, do que de fato nós estamos fazendo. Porque é uma luta pela implementação de um ordenamento jurídico que vai ser favorável a toda a sociedade. Porque ninguém está imune a responder um processo criminal. A pessoa pode ir num jantar, numa confraternização, tomar uma taça de vinho, pegar o seu carro e se envolver num acidente, atropelar e matar alguém. Enfim, são situações que podem acontecer com qualquer um. Então esse discurso de que bandido bom é bandido morto, ele tem que ser ponderado, sabe? Porque isso demonstra aquilo que eu falava antes, a cultura que a sociedade brasileira foi forjada. Nós ainda vivemos numa sociedade muito reacionária, punitivista, autoritária, e que, em vez de defender mais investimento na educação, mais construção de creches, escolas, hospitais, não, defende a construção de mais presídios, enfim. Sem contar que o nosso sistema penitenciário já foi declarado inconstitucional numa DPF pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, falávamos aqui, antes de começar a gravar o programa sobre o sistema penitenciário, por conta do episódio de Mossoró, enfim, o grande responsável pelo surgimento das facções criminosas no país é o sistema carcerário brasileiro. Ou seja, o próprio Estado. O próprio Estado. Uhum. Então, os juízes criminais, em sua grande maioria, os tribunais, não se dão conta disso, porque acabam sendo muito rigorosos, onde às vezes não deveriam ser, e acabam mandando para essa universidade do crime, vamos dizer assim, pessoas que não precisariam. E uma vez estando lá, elas têm contato. É até uma questão de sobrevivência, porque quando a pessoa entra dentro de um sistema penitenciário, até é uma questão de sobrevivência. Ela se, vamos dizer assim, filiar a alguma facção para que lá dentro ela possa ter algum tipo de proteção, porque o Estado não vai proteger ela lá. Uhum. Então é complexo. Bem complexo, problemático, que afeta toda a sociedade. Eu gostaria de, na sequência, se o doutor permitir, a gente falar um pouco sobre essa questão do sistema penitenciário, mais exclusivamente sobre essa questão do sistema penitenciário federal, que restringiu aí uma série de questões, como visitas, banho de sol, a partir do episódio lá de Mossoró. Mas só para continuar numa questão aí da DPF, a Anacrim, os profissionais ligados à área da advocacia criminal, tem observado um número muito elevado de casos, de processos, onde os juízes contrariam o que diz o MP e acabam condenando? Então, aí que está. Nós não temos, assim, um percentual muito grande de pedidos de absolvição contrariados pelo juiz. E eu acho que no fundo, esse debate não tem tanta importância para nós, sabe? O fato é que a simples possibilidade do juiz condenar em face de um pedido de absolvição do Ministério Público com a concordância da defesa, isso já é sinal de que nós temos ali uma disposição que não guarda nenhum tipo de conformidade com o sistema processual que nós adotamos. Nós temos nós temos um órgão do Estado que é o encarregado de promover a ação penal pública, que é o Ministério Público, que tem as mesmas garantias da magistratura, que foi a própria Constituição de 88 que concedeu, porque antigamente o Ministério Público ele era meio que uma advocacia geral da União, ele não era independente, ele era muito vinculado ao Poder Executivo, enfim. Com a Constituição de 88, o Ministério Público ganhou essa independência, ganhou uma série de atribuições, e se tornou esse órgão que todos nós conhecemos, formado em sua grande maioria por profissionais sérios, competentes e comprometidos. Então, quando um promotor de justiça ou um procurador da República pede a absolvição de um acusado no processo, é porque de fato ele tem a convicção de que ali não é caso de condenar. Porque nenhum promotor de justiça ou procurador da República, em sã consciência, vai pedir a absolvição de alguém num processo criminal se não for efetivamente o caso de absolver. Daí as pessoas podem dizer, mas pode ser que o promotor esteja corrompido. Não estou dizendo que
Isso não pode acontecer. É uma instituição formada por seres humanos. Claro. Pode acontecer? Pode. Mas o controle não deve ser a partir do artigo 385. Né? Nós temos que pensar numa outra modalidade de controle, inclusive através da própria instituição. Através das suas corregedorias, né? Através do Conselho Nacional do Ministério Público, né? Para apurar casos que eu tenho certeza que serão assim, ó, pontuais, quase que inexistentes, né, de um promotor aqui ou ali que pede a absolvição de um réu porque tem alguma pretensão escusa por trás. Né? Porque em grande maioria, repito, o Ministério Público ele é formado por pessoas sérias, competentes e comprometidas. Né? Não vou nem dizer antítese, mas o contrário também valeria para a DPF. Por exemplo, o Ministério Público pedir a condenação e o juiz absolver. Isso também vale para a DPF ou não? Não. Então, veja. Importante pontuar isso. Eu estou pensando como é que eu vou explicar isso de uma forma não tão técnica, né? Vamos lá, se eu ficar em dúvida, eu não sou da área. Porque isso passa por uma discussão técnica sobre ação e processo. Né? Até para aqueles que, assim, eu sou adepto de uma teoria, né, que no processo penal não existe lide, não há uma pretensão resistida. Porque ainda que o réu concorde, eu cometi o crime, né, confesse, eu quero ser condenado, não me importa. Mesmo assim eu preciso do processo. Eu não posso pular, né, uma autodeclaração. E o juiz condenar, enfim. Né? Mas quando o Ministério Público pede a absolvição e a defesa concorda, não tem mais caso penal a ser julgado. Entendi. Entendeu? É como se não existisse nenhuma pretensão, não existe, né? Nenhuma pretensão resistida ali. Se a gente transportar isso, vamos fazer um paralelo com o processo civil. Né? Imagine que o autor diz, olha, eu quero retirar essa ação que eu estou movendo contra o réu, e o réu concorda. O que resta para o juiz decidir? Não tem mais o que decidir. Ele só homologa e pronto. A desistência e acabou. Né? Então, no processo penal, a lógica tem que ser a mesma. Agora, num processo onde a prova é produzida e o juiz é o destinatário da prova, e o Ministério Público pede a absolvição, a condenação, e a defesa pede a absolvição. Aí o juiz, né, com base nas provas que foram produzidas, ele tem a possibilidade de condenar ou absolver. Né? Quanto a isso, não teria problema nenhum. Pode ser que tenha algumas pessoas se questionando, mas quando existe um tribunal do júri, essa regra vale também? Essa é uma discussão que veio. A lógica é a mesma. É a mesma. Tinha que ser que nem na Espanha. Na Espanha, num tribunal do júri, se a acusação pede a absolvição, o juiz dissolve o conselho de sentença. E fim de papo. A lógica tem que ser a mesma. A gente precisa avançar. Veja, a gente precisa... Se o sistema é o acusatório, nós não temos mais espaço para conviver com resquícios autoritários de uma legislação retrógrada, autoritária, e que foi forjada num sistema que é completamente incompatível com a Constituição e com o nosso atual sistema. E as pessoas parecem que não se dão conta disso. Eu fiz uma live esses dias e disse, a gente precisa mudar a chave, a gente tem que mudar a mentalidade, a gente tem que mudar a cultura. E a gente, para compreender o que se passa hoje, não tem como a gente não passar pela história. Claro. Porque nós temos que entender a historicidade da norma. Então, tudo, vamos dizer assim, é um conjunto da obra. A coisa é um artigo apenas, mas é complexa. Toda a construção que se tem em face da DPF para... chegar aí a nossa conclusão de que ele não foi recepcionado. Inclusive hoje, muito legal, hoje eu acessei o processo, entrei no processo e vi que a Universidade Federal de Minas Gerais se habilitou com uma mixcura através do programa Libertas a favor da nossa tese. E tem mais alguém que já se habilitou? É que é recente Associação também, né? de Prefeitos
se habilitou também a nosso favor. Eu já ouvi dizer que a Associação Nacional dos Defensores Públicos também já está preparando para ingressar a nosso favor. O Instituto de Ciências Penais, eu também já ouvi dizer que está se preparando para ingressar a nosso favor. Provavelmente nós teremos também quem será contra, e aí o processo serve justamente para que a gente, através dessa dialética, consiga chegar ao melhor resultado. Um amplo debate. Agora sim, me parece muito claro que o artigo não foi recepcionado, mas tem toda uma questão também política por trás, a gente sabe das dificuldades que nós vamos enfrentar. A coisa do artigo não ser recepcionado, permita-me um adendo, uma vez inclusive eu fui processada pela lei de imprensa. Que foi declarada inconstitucional numa DPF. Pois é. Vencemos a ação, porque, enfim, a outra parte não tinha razão alguma do processo. O ministro Aires Brito foi o relator. Há muitos anos, foi 2004, 2005, enfim. Mas foi numa DPF. Pois é, e o meu processo foi uma herança da eleição de 2018. Enfim, mas continuamos aí trabalhando por conta disso. Bom, deu entrada no STF, e agora? Porque a gente sabe que o processo não é necessariamente rápido. Não. E a discussão não é ágil. Pode levar muito tempo? Pode levar muito tempo, por várias razões, inclusive por falta de vontade política, vamos dizer assim, do próprio Supremo. É um caso que vai impactar, no Brasil inteiro, claro, em todas as comarcas, enfim, em todos os processos criminais. No nosso modo de ver, impactar positivamente. A gente faz um esforço muito grande para implementar o sistema acusatório no Brasil. Eu lembro que em 2018 nós fomos fazer um curso no Uruguai, que o Uruguai tinha acabado de implementar um sistema acusatório. Fazia um ano que eles tinham alterado todo o Código do Processo Penal deles. Fomos fazer um curso lá na Associação dos Magistrados do Uruguai. Eu me lembro que um deles falou: o Brasil é uma ilha inquisitória na América do Sul, porque ainda é o único país que tem um sistema inquisitorial em vigência, muito embora a Constituição preveja um sistema acusatório. Então, a gente tem aí efetuado uma luta muito grande para implementar esse sistema no Brasil. E uma luta através do quê? Através da própria academia, dos seminários, daquilo que se produz academicamente, para ver se a gente faz aquilo que o Lênio diz, esse constrangimento epistemológico através da doutrina, da academia, para ver se a gente consegue mudar essa mentalidade inquisitória que ainda permeia grande parte do Ministério Público e do Poder Judiciário. Do Parlamento, então, nem se fale, porque hoje o nosso Parlamento, infelizmente, ele é um parlamento muito conservador, muito reacionário, muito punitivista. Então a pauta do dia lá é sempre punitivista, então até a página 2. Então a gente vai ver daqui para frente como é que é. E eu sempre disse isso lá atrás, eu sempre disse, quando eu dava aula de processo penal quando começou a Operação Lava Jato, já ali a gente via que a coisa não caminhava bem. Esse processo ganhou uma conotação política, isso foi muito ruim, sabe? Acho que esse legado da Lava Jato, que politizou demais o direito e politizou também o próprio Supremo Tribunal Federal, talvez até por conta da atuação de alguns ministros que se deixaram aí, enfim. Mas isso foi um legado muito ruim, sabe? Para a sociedade como um todo. Porque nas pautas garantistas, o Supremo tem tido uma certa timidez, vamos dizer assim, de exercer o seu papel. Porque o papel de um juiz, e sobretudo de uma Suprema Corte, num Estado democrático de direito, é o papel de garante. É um papel ele tem que garantir direitos. E o juiz, ele está sempre contra mesmo, Ele não tem que ser a favor da opinião pública, muito pelo contrário, porque aquilo que o senso comum produz, 99% dos casos não condiz com o critério técnico e científico em relação às coisas como devem ser e como são, enfim. Então esse legado da Lava Jato foi um problema muito sério. E a gente está aprendendo com isso? A gente está tirando algum tipo de proveito disso? Então, eu acho que não, sabe? Talvez ainda não. A gente pode ter avançado em alguns aspectos. Eu acho que muito dessa divisão política que nós temos hoje na nossa sociedade
que ela é marcada, né? Hoje ela é muito marcada entre o lado tal e o... Né? Inclusive tem um livro muito legal que é a biografia do abismo, do Felipe Nunes e do Thomas Trauman. Já viu esse livro? Não, é muito legal, leia, um vou livro procurar. muito legal que fala sobre isso, sobre essa divisão que permeia hoje a nossa sociedade, a ponto das pessoas falarem: eu não vou comprar naquela loja porque o dono dessa loja apoia o fulano de tal. Eu não vou escutar essa rádio porque essa rádio apoia o fulano. Então, a nossa sociedade ficou muito marcada em relação a isso. Isso está muito vivo. Isso está muito vivo por quê? Porque o outro é visto como um inimigo. Sempre assim, né? Então isso desperta ódio. O sentimento que permeia é um sentimento de ódio, sabe? E esse sentimento de ódio faz crescer o sentimento punitivista. Desde que a punição seja para o outro. Exato. Para o inimigo, para o errado. Sabe? Então é como se nós tivéssemos em cima do Brasil hoje uma nuvem negra. A gente não consegue sair desse buraco, sabe? E as pessoas precisam entender que a gente precisa mudar isso. A gente precisa mudar. A gente tem que caminhar para tentar reconciliar as coisas, né? Para tentar ter um horizonte melhor pela frente, porque é de fato um problema muito sério que a gente vive. É cíclico e, pelo jeito, esse ciclo vai longe, né? Vai, porque continua a divisão, né? A divisão, ela continua e, enfim, parece que tem gente que aposta nisso e faz questão, né? Então fica aí chamando passeata, um contra o outro e colocando contra as instituições. Isso é um problema sério. Nós vivemos... O que nós passamos recentemente com os atos de 8 de janeiro, na verdade o que nós passamos, né, desde de 14, vamos dizer, e que foi potencializado em 18 e depois em 22, foi 23, né, os atos do 8 de janeiro. 8 de janeiro de 2023. Foram assim, situações graves, né, e pelo que a gente ouviu da delação do Mauro Cid, a coisa só não se implementou por pouco, né? Então as pessoas precisam parar e refletir um pouco qual é o futuro que a gente quer, né? Exatamente. E lembrando que mesmo diante disso tudo, todos têm direito à ampla defesa. Eu sempre eu até coloquei no meu Instagram semana passada, com aquela operação que foi deflagrada, né? Por aquela decisão do Alexandre de Moraes. Que é bem polêmico, por sinal. Então, inclusive, nós enviamos ofício ao ministro Luiz Roberto Barroso pela ANACRIM para marcar uma reunião. Então, é muita tensão de todos os lados, assim. Eu acho que às vezes as pessoas... a coisa está meio que esgarçando, assim. Mas, enfim, eu sempre disse que a turma do bandido bom, bandido morto, agora vai começar a dar valor para o garantismo, né? Que eles tanto criticam, que eles falam que é para proteger bandido, enfim. As pessoas foram para as ruas naquela época pedir, avalizar a prisão em segunda instância, sem se dar conta que elas estavam ali reivindicando e aplaudindo o fim de um direito constitucional delas próprias. Eu não sei se as pessoas tinham essa consciência, mas elas estavam numa passeata pedindo para acabar com um direito que era um direito delas próprias. Para você ver como as pessoas não têm reflexão sobre, às vezes não têm reflexão sobre os seus atos, né? Ninguém aqui está defendendo que um homicida, um feminicida, um estuprador, um assassino em série precisa aguardar todas as etapas de um processo para ser preso. Se ele for preso em flagrante, né, e que se agilize o processo de condenação ou de absolvição, se for o caso, e que daí assim ele permaneça preso pelo período em que ele aguarda um julgamento. Ninguém aqui está defendendo que, né, pessoas que matam, que são... Sim. O que nós estamos dizendo aqui é que as pessoas que cometeram crimes e não são consideradas pessoas de alta periculosidade, enfim, elas têm direito à ampla defesa até que se esgotem todos os recursos. Exatamente. E é engraçado que eu atuo no penal econômico, né? Então as pessoas têm que entender que o crime não é só o tráfico, o homicídio. Muito pelo contrário. Não, sonegar imposto é crime, né? Enfim, tem uma série de situações ali, né? Emitir nota fraudulenta, né? É crime, sabe? Você mandar dinheiro para fora por vias escusas é crime. Então, ou seja,
Não é só aquele crime que é mais direcionado, vamos dizer assim, à periferia, né? Que as pessoas têm que se dar um pouco de conta disso, né? Exatamente. Exatamente. Às vezes a gente pode estar cometendo um crime que a gente sequer saiba, ou que a gente ignore. Exato. Sonegação de imposto. Tem tudo isso. Então, né? Pepitas de ouro. Principalmente quando elas vêm do garimpo. Ilegal. E aí as pessoas vão falar, poxa, cadê o meu direito? Exatamente, exatamente. Doutora, a gente está caminhando para a reta final do nosso bate-papo. Eu gostaria, para a gente encerrar, a gente falar um pouquinho sobre essa situação que aconteceu em Mossoró. O doutor atua muito com é a sua área, né? A sua expertise, o direito penal. E algumas medidas foram adotadas a partir da fuga de 2 detentos, a primeira fuga no sistema penitenciário federal em 18 anos, desde que foi implantado o primeiro penitenciário, que inclusive é de Catanduvas, pertinho, né? Mas foram adotadas algumas medidas. Como é que os advogados analisam essas medidas? Como, por exemplo, interrupção dos banhos de sol, não existe mais banho de sol, visita, enfim. Como é que é a avaliação? Como é que está sendo feita essa avaliação? Bom, hoje nós encaminhamos pela ANACRIM um ofício ao ministro Lewandowski, pedindo uma reunião para a gente poder tratar desse assunto. Porque uma das medidas é a suspensão das visitas dos advogados aos seus clientes. A gente tem que pensar o seguinte, a proibição do banho de sol, a proibição da visita dos advogados, por exemplo, qual é a eficácia dessas medidas em termos de prevenção de fuga? Será que são realmente medidas que vão surtir algum efeito nesse sentido? O fato ocorreu em Mossoró. Será que era preciso que essas medidas fossem adotadas em todos os 5 presídios federais? Então, e outra, a gente tem que ponderar que eu não posso simplesmente, por conta de uma portaria, revogar, por exemplo, o Estatuto da OAB, que diz que é direito do advogado se entrevistar com o seu cliente. Eu não posso simplesmente, através de uma portaria, fingir que a Constituição não tem validade. O princípio da dignidade da pessoa humana é um dos princípios da República Federativa do Brasil. Eu vou suspender o banho de sol? Então, veja, a gente tem que, no Brasil, parece que quando as coisas acontecem, as medidas que são tomadas a posteriori são muito drásticas, como se isso fosse resolver de alguma coisa. A gente tem que pensar o que possibilitou que aquele episódio ocorresse. Por que eles surgiram? Qual foi o motivo? Onde nós falhamos? Aí sim, adotar medidas específicas para corrigir aquele erro específico. Não adotar medidas drásticas que violam direitos e garantias fundamentais, tanto dos presos quanto dos advogados e das famílias, porque também foi proibida a visita dos familiares, num sistema prisional federal que já é extremamente rigoroso, muito mais do que os sistemas estaduais. Por exemplo, toda a conversa que o advogado tem com o preso é monitorada em tempo real, com possibilidade do agente do DP intervir. E a conversa é gravada. Eu defendo advogados por conta daquilo que eles conversaram com os clientes. Tem degravação da conversa no inquérito policial, que é um outro absurdo, mas enfim, isso é um assunto para um outro dia. Mas então não me parece que essa portaria drástica desse jeito, ela vai surtir algum efeito. Vamos dizer assim, aquela expressão do ditado popular, de dar um tiro de canhão numa galinha. Então me parece um pouco exagerado. O ministro da Justiça já respondeu? A chefe de gabinete respondeu meu e-mail, dizendo que recebeu o ofício e só não falou que está em processamento e que vai ver a agenda, enfim. Pela ANACRIM. Esse pedido foi feito, Isso, foi feito pela ANACRIM hoje. Pela ANACRIM. Perfeito, doutor. Nosso bate-papo de hoje, nosso tempo chegou ao fim. Para que a gente possa encerrar, eu gostaria que o doutor deixasse um recado para as pessoas de um modo geral, que criticam muito o direito penal e que não defendem algumas medidas sob a alegação de que vai beneficiar bandidos. Que recado que o doutor deixaria para essas pessoas? Então, tem tanta coisa para falar para essas pessoas. A gente vai deixar sua rede social depois. Começando, dizendo para elas que o próprio direito penal foi criado como instrumento de defesa da própria sociedade. Enfim, as pessoas precisam se dar conta
de que não é apostando na hipertrofia do sistema criminal como um todo, né? Um sistema criminal como um todo eu digo, tanto a legislação quanto patrulhamento, presídios, enfim, o sistema criminal como um todo. Não é apostando na hipertrofia desse sistema que nós vamos conseguir construir uma sociedade menos violenta, com menos corrupta. Não, longe disso, né? As pessoas precisam se dar conta que a gente tem que investir em cultura, educação, diminuição de desigualdades sociais, geração de emprego, enfim. Quem sabe, através disso, a gente sabe que o resultado não é tão rápido, mas eu acho que é só através disso que a gente vai conseguir efetivamente diminuir esses números. Porque as facções estão aí, é um caminho sem volta, a probabilidade, a tendência é que elas cresçam cada vez mais, né? Temos agentes do Estado que trabalham para essas facções também, então é complexo, é muito complexo. A gente falar de sistema carcerário, facções, sistema criminal, é muito complexo, né? Mas não é o caminho que nós adotamos e que nós estamos seguindo, não é o mais correto e o mais adequado. E para essas pessoas que estão no sistema prisional, uma ressocialização, mais cedo ou mais tarde elas vão voltar. Então, esse é um grande problema. Primeiro que o nosso sistema carcerário não ressocializa. E às vezes as pessoas vão para lá por cometimento de crimes banais, né? E às vezes as pessoas cometem crimes por necessidade, sim. Enfim, aí quando a pessoa sai de lá e vai procurar emprego numa cooperativa ou numa empresa, a primeira coisa que o departamento pessoal pede para ela é a certidão de antecedentes criminais. Aí quando eles se dão conta que a pessoa já passou pelo sistema penitenciário, não contratam. Então a pessoa não consegue. Então vejam, o que resta para ela? Então a gente precisa também pensar no modo como nós estamos lidando com aqueles que saem do sistema penitenciário. Será que a gente dá a oportunidade? Será que a sociedade dá a oportunidade dessa pessoa se ressocializar e conseguir ter uma vida normal? Então esse também é um problema. Fica o questionamento também. Né? Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. As portas são sempre abertas, a gente vai voltar a conversar certamente muitas vezes durante o ano, por conta de muitas situações, já é uma fonte muito confiável. Eu agradeço muito por estar sempre muito prestativo para todos nós.